Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Esta é uma obra para levar a palavra do Senhor e orações pelas famílias. Ajudem a divulgar, compartilhem, inscrevam-se no canal e recebam orações diárias pela prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Clique no símbolo do like para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 29. O prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Devemos construir os nossos lares como Jesus falou, ouvindo a palavra do Senhor e as pondo em prática. De que adianta uma pessoa ouvir a palavra do Senhor e ela não põe em prática? Muitas pessoas escutam a palavra do Senhor, mas parece que aquilo não entra dentro do coração. E elas vão por caminhos que ficam longe. Parece que os corações, as mentes, as atitudes estão sempre longe de Deus. Mesmo elas escutando a palavra, às vezes indo para a igreja. Porque quando você conhece, quando uma pessoa põe em prática a palavra do Senhor, pela maneira que ela se porta, num trânsito, em casa, com a família, é o homem prudente. Quando se fala homem, está falando homem e mulher, o homem ou a mulher. As pessoas prudentes, elas pensam antes de falar, elas pensam em quem estão do seu lado, elas não querem mostrar, provar para o outro que elas têm o poder, que com o grito ela consegue tudo. Uma pessoa que fala com o seu próximo num tom normal, ela é mais respeitada do que aquele que fala gritando, seja com a sua família, seja fora de casa, em qualquer lugar. Isso é a pessoa prudente, aquele que presta atenção na palavra do Senhor e às vezes é chamado de covarde, de fraco, porque ele é uma pessoa que essa pessoa é passiva. Ela precisa ter autoridade, mas
mas ao mesmo tempo ter passividade, gostar da paz. É melhor ter paz do que ter razão. Discutir com um tolo, com um insensato, é melhor tentar encher como é que fala, meu Deus do céu? Encher um tanque com um cesto. Você carregar água no cesto, nunca você vai conseguir. Nunca. Porque o insensato, ele sabe que ele está fazendo as coisas erradas, mas ele não admite, ele quer sempre ter razão. Ele sabe das coisas de Deus, ele entende a palavra de Deus, entende no sentido de que qual a pessoa aqui na terra que não sabe que é errado roubar, matar, agredir, humilhar, sacrificar a vida do outro, levantar falsos, querer se dar bem à custa do sofrimento do outro, do próximo. Mas chama-se de tolo. Por quê? Porque o insensato, ele acha que ele é muito esperto e ele faz um monte de coisas erradas. Aí quando tem pessoas que têm um cargo muito bom, eu vou dar como exemplo, pessoas que têm um cargo muito bom, aí ela começa a fazer coisas erradas no trabalho dela e ela acha que ela nunca vai ser descoberta. É um insensato, é uma pessoa insensata, porque ela está jogando tudo fora. E o principal a vergonha que a pessoa passa é se afastar de Deus, porque Deus não habita nessas coisas, fazer coisas erradas no trabalho, enganar o próximo, roubar o tempo do outro, enganando. Tem pessoas que estão enganando o seu cônjuge, pensando que está fazendo uma coisa que está se dando bem, e de repente ou é descoberto ou ele acaba ficando doente, dependendo do seu parceiro ou da sua parceira, da sua esposa. E é muito triste. Essas pessoas, de repente elas veem que aquilo que elas fizeram não valeu a pena, se achando inteligente, sendo que todo aquele que faz as coisas erradas tem grandes consequências para suas vidas. Já o justo, o prudente, ele anda nas leis, ele obedece às leis. Ele obedece às leis do trânsito, ele obedece às leis de Deus. Mesmo que ele brigue com a sua esposa, ele não vai descontar e dizer: eu tive um motivo para trair. Porque ele tem o temor do Senhor, ele põe em prática a palavra de Deus. É o homem correto, é a pessoa correta. Mulheres que hoje em dia escutam tantos maus conselhos para destruírem os seus lares, palavras que hoje em dia são faladas, deixa de ser boba, não faz, você não vale a pena você cuidar bem do seu marido. Você não sabe o que ele faz lá fora. Não importa o que o outro faz, importa o que eu faço. Eu vou prestar conta dos meus atos para Deus. Eu tenho que ter prudência no falar, no agir, no cuidar de tudo que Deus me deu. Eu tenho que ser prudente.
A minha fé tem que ser no Deus Todo-Poderoso e eu tenho que pôr em prática, porque as orações é orar e agir, é orar e ter ação. Se eu orar, só orar, e eu não tiver boas ações, as minhas orações elas não vão serem ouvidas. Por isso que muita gente fica na igreja. Não estou falando que não é para ir para a igreja, é para ir para a igreja, mas fazer a coisa certa, porque não adianta eu estar falando da palavra do Senhor, orando a Deus e fazendo as coisas erradas. Qualquer coisa, qualquer vento, qualquer coisa destrói tudo. É o que diz a palavra do Senhor, é o que Jesus falou, é o que Ele nos ensinou. Temos que orar e temos que pôr em prática, porque tem muita gente que fica reclamando porque a vida não melhora, porque não consegue um bom trabalho, os outros crescem. Mas o que aquela pessoa faz para melhorar o seu currículo? Não podem cruzar os braços e ficar olhando a vida do outro. Não estou aqui condenando, eu estou alertando. É a palavra do Senhor. Seja prudente, estude, se capacite, peça a Deus força, coragem, fé. Faça algo que você goste, não pare no tempo, não deixe que maus conselhos, não escute conselhos de pessoas insensatas. Tem pessoas que elas progridem, elas cuidam bem da vida delas e elas dão maus conselhos para verem a queda das outras. Cuidado com quem você se aconselha. Se aconselha com Deus, escuta a palavra do Senhor, abre os teus olhos, seja prudente, olhe com quem você anda, com quem você escuta. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós percebemos assim. Quando começamos a conversar com pessoas, às vezes, olha, pelo tempo, dependendo de uma pessoa, quando ela muda de um estado para o outro, ela começa a pegar o sotaque daquele lugar. Ela começa a adquirir aquele costume daquele lugar. E ela começa a mudar a maneira de falar. Os paulistas têm uma maneira de falar, os pernambucanos, os baianos, muda de estado para estado a maneira de falar. Então, quando uma pessoa muda de um estado para o outro, com o passar do tempo, ela vai pegando a mesma maneira de falar. É assim que acontece com as nossas amizades. Dependendo com quem convivemos, vamos pegando os costumes daquelas pessoas. Nossos cônjuges, nós aprendemos muito com quem vivemos e acabamos pegando alguns costumes e passamos também para os outros. Então, cuidado o que você escuta. E quando você escutar a palavra do Senhor, põe em prática. Porque não adianta você escutar a palavra do Senhor, sair da igreja com um adesivo no seu carro, sou de Jesus, e ir lá fora, brigar com as pessoas com facilidade, humilhar, não tratar bem a sua família em seu lar, ficar falando mal da vida dos outros. Faça uma reflexão, ou se você vê alguém assim do seu convívio, afaste-se. Seja prudente em seu lar. Cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Mulheres, não estou aqui
falando para que a gente fique sem querer conviver com as pessoas. Eu estou falando de ter cuidado com quem nos relacionamos. Temos que ter cuidado. O que é que você quer que seus filhos aprendam? Tem pessoas, tem famílias que é permitido falar palavrões e uns falam com os outros e para eles isso é normal. E na sua casa, como você quer que seu filho, o que você quer que o seu filho aprenda? Então tenha cuidado, seja prudente com as amizades dos seus filhos, com as suas amizades e preste atenção também nas amizades do seu cônjuge, porque vocês têm que ter uma boa comunhão e uma conversa muito franca. De quando você vê coisas erradas, você não permitir na sua casa, para não corromper, para não destruir o seu lar. Quantos lares destruídos por pessoas que entram e começam a dar maus conselhos para a mulher, depois começa a jogar o casal um contra o outro, e ali não estou falando de problemas graves como a violência doméstica. Isso não pode, é inaceitável. Mas eu estou falando de casais que vivem uma vida normal, que ninguém é perfeito, só Jesus foi perfeito e ainda puseram defeito nele, mas tem pessoas que são usadas pelo inimigo, se infiltram na vida do casal e começam a falar: não faz isso, teu marido é assim, começa a pôr defeito. Aí depois dá uma de amiga do marido ou amigo do marido, aí vai falar da esposa. Quando pensa que não, o casal já está a ponto de se separar. Porque começa a ver um monte de defeitos, um monte de coisas ruins. Cuidado com o que você escuta. Seja prudente. Não escute a todos, não escute conselhos de pessoas que querem que a vida dela seja uma vida maravilhosa e que a vida dos outros para ela, quando você vê uma pessoa falando mal de todos, ela vai falar de você também. Preste atenção no que você está escutando. Valorize o que você tem. Quantos gostariam de estar no teu lugar? Às vezes é até aquela pessoa que está te aconselhando que gostaria de estar no teu lugar. Pode ser homem, pode ser mulher. Cuidado com o que você escuta. E põe a palavra do Senhor em prática. Põe a palavra de Deus. É simples, é viver em paz. Viver em paz com Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. E tratar bem a quem você tem em volta. Fale direito com os seus filhos. Não grite. Os gritos só assustam e não resolvem. Fale firme. Seja educado. Ensine para os seus filhos a ajudarem os outros. Comece a fazer o que Jesus ensinou. Cuida bem de você e cuida bem do seu próximo. E você vai ver as transformações na sua vida. Não permita que ninguém destrua a sua família com maus conselhos. Tem pessoas que usam os jovens para falar mal dos pais, dar maus conselhos. E de repente os jovens querem sair de suas casas, querem procurar. Eu já ouvi pessoas dizer que os pais não dão liberdade para os seus filhos, que é injusto. Não devemos nos colocar diante de um jovem, de um adolescente, para colocar esse adolescente contra os pais. Se você vai aconselhar um adolescente, um jovem, fale bem dos pais.
teu pai e tua mãe, e teus dias serão acrescentados aqui na terra. É a lei do Senhor. Não importa como os pais sejam, tem que ter respeito. E tem tantos pais que hoje em dia se sacrificam para cuidar bem da educação dos seus filhos, e basta um mau conselho de uma pessoa lá de fora e o jovem acaba se tornando um jovem agressivo, um jovem que não quer mais respeitar os seus pais por causa de um mau conselho, uma má companhia. A inveja é uma coisa muito triste e você deve prestar atenção com quem você anda e quem você leva para a sua casa. Cuide bem da sua família, cuide bem de você, pratique a palavra do Senhor. É no seu dia a dia. É muito bom viver em paz, é muito bom agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Isso é prudência, prudência no trânsito. Quantas pessoas, eu já falei várias vezes, porque quantas famílias não perderam seus entes queridos por falta de prudência no trânsito, uma falta de paciência. Cada um que queira ser mais forte do que o outro, para quê? Para não chegar a lugar algum. Ajude quando você vê que um quer, um precisa da sua vez. Pare, deixa que ele passar. Se uma pessoa você vê que ele está com pressa, está desesperado, você nem sabe os motivos, o que o outro está passando. Às vezes uma pessoa faz uma coisa errada no trânsito, às vezes ele está passando por coisas terríveis e ele nem está pensando direito no que ele está fazendo, e ele sai desesperado, seja para socorrer alguém, ou se for uma pessoa que bebeu ou que usou drogas, você pode perder sua vida no trânsito. Não faça isso. Seja prudente. Pense na sua família. Pense em quem te ama e que não quer te perder. Quando você quiser sair do sério, pensa nas pessoas que te amam. Tua vida vale muito para Deus e vale muito para tua família. Pensa nas consequências, nas graves consequências de um minuto de sabedoria que muda a vida de milhares de pessoas. Uma decisão errada de um insensato pode destruir milhares de pessoas. Olha quantos homens poderosos, por causa de uma ideia infeliz que acabou com milhares de vidas. É assim que se começa uma guerra, um insensato, uma decisão que destrói milhares e milhões de vidas. São pessoas mentirosas que querem deturpar toda a situação, e elas começam convencendo uma a cada vez até chegarem ao ponto que elas querem, e elas saem destruindo vidas. Esses são os insensatos que não cumprem a palavra de Deus e nem o propósito deles aqui na terra, porque ninguém vem com um propósito de ser assassino, bandido, de malfeitores e de destruidores de lares. Deus, quando fez a humanidade, Ele fez com amor. Só que tem homens, quando eu falo homens e mulheres, tem pessoas muito de coração perverso. Então, não seja insensato, não ande com qualquer pessoa, seja seletivo, cuidado com quem você leva para junto da sua família. Senhor, em nome de Jesus,
nós te pedimos, Pai, prudência, sabedoria e que possamos colocar a Tua palavra em prática, Pai, a cada dia, a cada momento. Sabemos, Pai, que não somos perfeitos, te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, mas nos faz pessoas prudentes, Pai, prudentes, e que consigamos fazer o nosso alicerce em Tua rocha. Nós cremos em Ti, Senhor, mas aumentai a nossa fé e que passemos essa fé para as nossas famílias e para todo aquele que precisa de uma palavra. Que o Senhor nos capacite a dar palavras boas, palavras edificantes, palavras que cura, que salva casamentos, que salva vidas de jovens, de adolescentes, de pessoas desesperadas, que acham que a vida dela não tem mais jeito, sendo que elas são pessoas preciosas. Quantas pessoas não ficaram desesperadas e quiseram fazer coisas terríveis com suas próprias vidas, e o Senhor enviou anjos para proteger, e hoje essas pessoas fazem coisas maravilhosas na terra. Vamos nos ajudar, vamos ajudar as famílias, vamos edificar os nossos lares e aumentar a nossa fé. Vamos ser realmente o povo de Deus, aquele povo que clama de coração e aquele povo que busca pôr em prática, a ter boas ações no dia a dia, começando pelas nossas vidas, começando pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Não comece de fora para dentro, comece de dentro para fora, de dentro de você para fora, e de dentro da sua casa. Comece na sua casa, ser melhor, ser o melhor, ser o exemplo, ser aquele e aquela que aquele homem prudente, aquela mulher prudente, sábia, um homem sábio que edifica o seu lar e que passa bom exemplo para os seus filhos e para os seus amigos, e seja amigo e amiga verdadeira de todo aquele que busca um conselho, uma ajuda a você. Seja sincero, não seja aquele insensato que ajuda o próximo a destruir a própria vida. Seja aquele que segura na mão do amigo e ergue ele e fala assim: Deus te ama, eu também, meu amigo, minha amiga. Vamos ser sinceros, vamos ser de paz, vamos ser pessoas que Deus conta aqui na terra, verdadeiros adoradores, os filhos e filhas amados do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço e te peço proteção, Pai. E afasta de nós e das nossas famílias todos os insensatos, todos aqueles que odeiam as nossas vidas, seja do mundo natural ou do mundo espiritual. Afasta de nós, Senhor, todos os males e perigos. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.